E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser aliás, vai ser totalmente diferente do que a gente vinha trabalhando. A gente falou muito sobre reprodução, sobre métodos contraceptivos, sexualidade, questões assim que em volta desse eixo de reprodução. Hoje a gente vai estar falando sobre os movimentos da Terra. E eu espero que vocês possam acompanhar e entender um pouco da importância desses movimentos e como eles estão relacionados com a vida e com as mudanças em nosso planeta. Antes de a gente falar necessariamente do movimento da Terra e de alguns conceitos específicos, eu quero trabalhar algo do dia a dia para que vocês possam estar entendendo a importância desse movimento. O questionamento é o seguinte, olha só. Você já viu nascer do Sol, correto? O que acontece ao longo do dia? Então, é, quando a gente está, o dia está amanhecendo, você vê o Sol subindo. E quando o dia está acabando, né, esse período diurno, ele está o quê? Descendo, está sumindo. Ele surge graças ao movimento de rotação da Terra, no qual o Sol ele aparenta o quê? Se mover em torno do nosso planeta, que vai atravessar o quê? O céu do leste ao céu do oeste, que aí a gente chama esse movimento de rotação. E que ele vai ocorrer o quê? Graças a uma observação que se dá no ponto inercial, da inércia. Normalmente a gente vê um eixo e vê o Sol ou subindo ou descendo, né, de acordo com o horário do dia. Então a gente percebe o seguinte, que o planeta em que vivemos, ele apresenta o quê? Um movimento de rotação em torno do seu eixo. Nessa imagem aqui, você vê o globo da Terra, que a Terra é redonda e não plana. Vocês conseguem detectar o eixo do norte e do sul. Então, nesse movimento vai ocorrer o quê? Um sentido de oeste a leste e uma volta inteira, que ela sempre vai ocorrer o quê? Após 24 horas. Mas às vezes demora, 23 horas, 53 minutos e 4 segundos. Tem essa diferenciação. Mas o planeta em si, né, ele vai estar nesse eixo, que ele vai estar em movimento, essa rotação. O movimento de translação é quando a Terra, nesse caso, ela vai estar girando ao redor do Sol. E vai estar o quê? Percorrendo uma órbita. Vocês podem ver aqui essa imagem, ó, tem um Sol, né, no meio, e ao lado você vê o planeta, ó, nesse movimento de translação. O eixo aqui da rotação da Terra, ele é inclinado em relação ao quê? Ao plano da própria órbita. Então vocês conseguem perceber isso nitidamente. Destacar que nesse movimento de translação, ele vai provocar o quê? Uma alteração de maneira que regiões da Terra recebam luz e sol ao longo de um ano. Então, essas alterações, elas podem determinar que países tal, X, vai ter tantas horas de luminosidade, né, e depois de escuridão, por exemplo. Isso é muito característico, porque esse movimento de translação, ele permite essa passagem. Então você vai ter essas alterações em alguns lugares do mundo. Aí olha, o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente falar sobre eles. Primeiramente, vai ter a desaceleração do planeta. Se ele para de girar, automaticamente não vai ter o que a gente chama de rotação, aquela rotação de 24 horas que a gente consegue determinar o que? Dia e noite. E se ele parar de fato, não vai ter esse movimento de translação. E mesmo que tenha, vai ter seus prejuízos. Por quê? Talvez determinado lugar passe 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano sem luz, só com escuridão, né? Assim, ausência de luz. Ou em outras extremidades, fique só 1 ano somente com sol. Você acha que pode acontecer? Além desse prolongamento do dia e noite, vai ter a destruição dos ecossistemas e a morte dos organismos. Porque imagine, lá no Polo Norte, se ficar mais de anos, aliás, 2, 3 anos, só com luz, o que acontece? Vai ter o derretimento das geleiras, os animais vão começar a ficar sem espaço, né? O seu habitat é destruído e eles vão acabar o quê? Sendo mortos, eles vão morrer, porque eles não vão conseguir viver nessas condições. E os ecossistemas por si só vão cair, vão ser quebrados e vai ter todo um impacto assim irreversível. Agora vamos imaginar o seguinte, a gente tem aqui um modelo tridimensional que a gente pode estar visualizando, que é para entender como os raios solares eles vão estar relacionados com esse movimento de rotação e translação. Nesse experimento, utiliza-se uma bolinha de isopor, um clipe de papel,
um palito de dente, uma lanterna e massa de modelar. Aí aqui na imagem seguinte a gente estrutura dessa maneira. Colocou a lanterna em alguns livros para que ela tivesse uma altura próxima do eixo do qual vai ficar esse movimento. E o foco da lanterna vai estar o quê? Para essa esfera que está exemplificando o planeta Terra. Você vê que está dentro de um eixo, que a massa de modelar juntamente do palito deixou ela em um eixo perpendicular para que a gente possa estar entendendo esse movimento. Através desses movimentos que a gente consegue identificar também as estações do ano, que elas acontecem por causa de quê? Dessa inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, o movimento do nosso planeta, ele fica em torno do Sol durante um ano. Aí esse movimento ele vai receber o nome de quê? De translação, como a gente já viu. E a sua principal consequência vai ser a mudança nos estados, nas estações do ano. Aqui a gente pode constar lá em cima, ó, a primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Lá embaixo, outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Aí a gente tem aqui no lado direito, inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. E logo, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, né? Você consegue identificar facilmente. E outra informação sobre as estações que é de extrema importância é que, por exemplo, a gente às vezes não percebe, aliás, é quase imperceptível que as estações elas passem em nossos olhos. Como assim? A impressão que a gente tem aqui no Nordeste é que é verão o ano inteiro. A gente não consegue identificar com tanta precisão períodos de inverno, de outono, de primavera. Isso não fica muito claro, até porque tem uma total relação com a linha do Equador. Que os países que estão mais próximos dessa linha do Equador, eles têm estações o quê? Mais definidas, mais bem definidas. Infelizmente aqui no Brasil isso não acontece. Olha só, como eu falei anteriormente, ó, por que as estações do ano não são bem definidas no Brasil? O Brasil ele está situado o quê? Em uma zona climática tropical. Essa zona climática tropical ela permite o quê? Uma passagem, não seria uma passagem, mas uma visualização maior de uma temperatura mais quente do que você tivesse 4 estações. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de clima temperado, que ele é mais próximo do trópico e acaba que você consegue ver nitidamente inverno, outono, primavera e verão. Então, a respeito do clima tropical, ele impede que as estações elas sejam definidas. E como eu falei, as regiões temperadas ela têm essa facilidade. Aí eu trouxe aqui alguns memes para vocês, ó. A sensação térmica é que a gente está abraçando o sol. Aqui no RN o sol se põe assim. Amanhã tem mais, diz o sol. E é desse jeito. Falando da linha do Equador, eu acho que vocês já viram em geografia que ela nada mais é que uma linha imaginária que vai separar o hemisfério sul do norte. Aqui no Brasil, recentemente, aconteceu assim um gafe, um equívoco gigante do ex-ministro da Saúde, Pazuello, que ele simplesmente englobou o Nordeste, né, e vários estados dentro dessa linha. Sendo que, se você olhar aqui no mapa, nossa região ela está abaixo da linha. E a gente viu anteriormente que os países mais próximos dessa linha, eles vão ter o quê? Um clima temperado, que vai ajudar a definir as estações, o que não é o caso do Brasil. Aqui a gente é como se tivesse sol o ano inteiro. E a gente pode perceber aqui, ó, nitidamente que isso foi um equívoco grande. Tem um meme de Yuri Pires que ele colocou Norte e Nordeste em dezembro na geografia de Pazuello, o povo de casaco e nevando. Nunca que ia nevar aqui no Brasil. Então, é bom ter cuidado com esses perigos que existem por aí. É bom você estar sempre estudando para não cair nessas fake news. Recapitulando um pouco sobre os movimentos de translação e rotação, que a gente viu que a rotação está ligada a um eixo de 24 horas, né? A Terra se movimenta, enquanto a translação é em um ano. A gente pode identificar também eventos que acontecem devido a esse movimento, que é o solstício de verão e os equinócios. O solstício de verão, no hemisfério norte, ele acontece dia 21 de junho. E a duração da noite nesse hemisfério, ela acaba sendo o quê? Maior que o dia, ou seja, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Enquanto que o solstício de inverno, no hemisfério sul, ele já é o contrário, né? Você tem uma fase diurna bem mais longa e a noite bem mais curta. Saindo do solstício de verão, a gente vai falar um pouco sobre o equinócio, que ele acontece 2 vezes por ano e é quando o dia e a noite têm a mesma duração. Então, como vocês podem perceber nessa imagem, ó, eles estão frente a frente, ó.
o equinócio de março e o equinócio de setembro, que é justamente esse período. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses movimentos e a importância dele no planeta, porque sem ele muita coisa não existiria.